Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Falar um pouquinho de economia, né? Abrindo a semana, está em linha conosco o presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários e ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, governador Germano Rigoto. Bom dia, obrigado pela presença conosco. Bom dia, Osíris. Bom dia, Macalossi. Bom dia, bom dia. Da Bandeirantes. Prazer tê-lo aqui. Com vocês de novo. Prazer tê-lo aqui conosco, né? O senhor está mais ligado à indústria, tem percorrido esses cenários de indústria pelo país afora. A gente tem um cenário econômico de início de ano aí com uma Selic altíssima e com projeção de mais alta ainda. Como é que a indústria vem respondendo a isso? Qual é o sentimento que se tem para essa largada de ano? Muita preocupação, não poderia ser diferente, né, Osíris? Uma Selic a 14,25 faz com que o juro real seja um juro muito alto. A taxa básica de juros, ela puxa o juro real para cima. E esse juro real alto faz com que tu tenha menos investimento. Tem gente que fique mais, em vez de investir, coloca o dinheiro, aplica, porque vai aproveitar o resultado favorável dessa aplicação com juro alto, e não investe. Então tu tem menos investimento. As empresas que tiveram que buscar ao longo desses anos crédito, tanto para investir, como também para capital de giro ou para se manter, elas têm que pagar agora um juro muito alto. Então o endividamento das empresas cresce. Eu estou falando na indústria, mas nós podemos falar em todos os setores da economia. Então essa taxa básica de juros de 14,25, ela realmente não ajuda a que a gente tenha um crescimento sustentável e principalmente pode levar a problemas mais sérios. Quando a gente olha o mundo hoje, aí vê essa situação de um mundo conturbado, não apenas pelos conflitos, mas um cenário global de crescimento moderado, incertezas geopolíticas, está aí hoje, pega as bolsas hoje, Osíris, sim, todas elas em queda, devido às medidas tomadas pelo presidente Trump de simplesmente taxar os produtos de todos os países, praticamente, de grande parte dos países que exportam para os Estados Unidos. Então, os produtos vão entrar mais caro nos Estados Unidos com essa taxação, o que significa provavelmente inflação maior nos Estados Unidos, e já se prevê uma economia americana desacelerando e entrando num processo recessivo. Então tu tem uma situação geopolítica no mundo complicada devido aos conflitos, Oriente Médio, Ucrânia, Rússia, agora tem esse problema com o Irã, ameaças ao Irã e todos os problemas que podem advir disso, e tu tens essa situação econômica complicada devido a esta política do governo Trump de simplesmente desconsiderar a Organização Mundial do Comércio, os organismos internacionais e entrar numa guerra comercial. Então, isto afeta o Brasil. E nós temos que estar preparados para uma realidade como essa que pode se agravar. Então, tu ter uma alíquota de 14,25, uma taxa básica de juros de 14,25, tu ter a possibilidade dessa taxa básica de juros ainda aumentar mais. Por quê? Porque se tu não tiver a contenção do gasto público e não tiver, do lado da contenção do gasto público, a possibilidade de efetivamente, com responsabilidade fiscal, levar à redução da inflação, tu vai ter aumento de inflação, e aumento de inflação leva o Banco Central a uma política monetária mais dura, com aumento da taxa básica de juros. Então é complicado, sim, o cenário interno e o cenário internacional. Tu unir os dois, realmente a complicação fica muito maior. Então o governo, por exemplo, ele está preocupado do Banco Central e dizer, não, mas a economia não vai ser desativada. Não, nós não vamos desaquecer a economia. E para não desaquecer a economia, o que ele faz? Ele lança o programa do crédito consignado, que significa crédito na mão das pessoas para poderem consumir mais. Ele destrava o fundo de garantia do tempo de serviço. E encaminha para o ano que vem a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso tudo significa medidas para aquecer a economia, na contramão do que efetivamente o Banco Central deseja no momento que ele aumenta a taxa básica de juros. Então o governo acelera, o Banco Central trava.
Né? Aí o governo federal, também olhando para a eleição de 2026, cria programas, fortalece programas como o Pé de Meia, o Gás para Todos, tá? A gratuidade na farmácia popular, programas meritórios, mas todos que significam aumento do gasto público. De outro lado, tu tem um Congresso Nacional gastador, um Congresso Nacional que se preocupa com as suas emendas, 60 bilhões de reais de emendas, 10 bilhões para pagar as do ano passado, 50 bilhões para esse ano. Então, um Congresso que não está preocupado em olhar para a questão fiscal, para ter medidas que efetivamente levem a um controle maior do gasto público, bem ao contrário. Então, essas questões, desculpe se me alonguei, Osíris, mas essas questões correto. Preocupam. Para construir o raciocínio. Governador, o senhor trouxe aí todos esses programas que jogam dinheiro na economia. Eu vou acrescentar um aí, que é a liberação do PIS/PASEP, que tem uma média de 2.800 por pessoa, mas no total são 26 bilhões de reais que ingressariam na economia. Né? Então é um volume de dinheiro muito grande. Agora deixa eu lhe perguntar o seguinte, esse cenário internacional, considerando que o Brasil é um exportador de commodities, a gente tem a América do Norte às portas de uma possível recessão, tanto Estados Unidos quanto Canadá, inclusive com eleições em outubro, está num cenário político ruim nesse momento. A Europa muito impactada pela guerra Ucrânia-Rússia, e a China não parando de crescer, mas diminuindo o crescimento. Todos eles, especialmente a China, clientes importantes do Brasil, especialmente nas commodities agrícolas. Que impacto a gente pode ter aqui com uma recessão global? Muito grande, Sérgio. Tu tem uma recessão global, impacta o mundo inteiro. E claro que impacta o Brasil, porque o preço das commodities, quando que o governo Lula, lá no seu primeiro mandato, nadou de braçada? Quando as commodities estavam em valor altíssimo, tu entende? Hoje já não acontece isso, mas pode agravar essa situação do preço das commodities, onde o Brasil é grande exportador de minério de ferro, é grande exportador de grãos, é o grande exportador de proteína animal. Tá aí, o presidente foi para o Japão e para o Vietnã. Eu já tinha estado no Japão em 2005, né, numa missão que tinha o objetivo de aumentar a venda de proteína animal para o Japão, 2005. Agora o presidente foi com uma grande comitiva para tentar ver se consegue aumentar as exportações de proteína animal para o Japão e para o Vietnã. Agora, vamos lá, nós somos grandes exportadores, nós somos produtores de alimento, nós abastecemos o mercado internacional. É claro que a China, por mais que ela desaqueça a sua economia, ela vai ter que continuar importando soja do Brasil, não tenho dúvida disso. Mas o preço da commodity, obrigatoriamente, no momento de uma economia recessiva mundial e atingindo todos os países, claro que tem uma redução do preço da commodity, então nós somos impactados, por mais que a gente continue exportando. Então, este quadro preocupa, porque tu não vê uma luz no fim do túnel, tu vês exatamente uma política estranha do governo Trump, do governo americano, batendo de frente com aliados históricos seus. Quando fala da Europa, por exemplo, isso atinge a Europa, e a Europa tem que agora se preocupar em investir mais em segurança. Por quê? Porque como o Trump está dizendo que vai se afastar dos recursos que os Estados Unidos colocavam na Organização do Atlântico Norte, que era a forma de defender a Europa, os países europeus vão ter que agora tirar do orçamento recursos para colocar na segurança. Então, todo este quadro, ele leva a sinalizações recessivas, sinalizações complicadas no mundo e que terminam nos impactando. Não em termos de nossas exportações, eu diria que a China, dentro desse quadro todo, ele é atingida, mas menos do que a Europa, menos do que os Estados Unidos. A China ainda ela consegue se manter e, inclusive, atrair países que eram aliados históricos dos Estados Unidos e que estão, nesse momento, sendo chutados, sendo deixados de lado. O senhor não considera até irônico
se nós analisarmos hoje a posição da China e a posição dos Estados Unidos no cenário global, na medida em que os Estados Unidos sempre defenderam o primado da economia aberta, do mercado livre, da diminuição das concorrências alfandegárias, e vem se fechando com essa guerra tarifária promovida pelo Donald Trump, indo na contramão de tudo que propuseram ao longo das décadas, e a China ampliar as suas divisas comerciais e fechar acordos e se tornar um país que é controlado por um partido comunista, ser hoje mais defensora no mercado global da abertura comercial do que os Estados Unidos, que é, por essência, um país capitalista? Na verdade, é uma contradição incrível. Tu lembra muito bem, Macalossi, uma contradição incrível. Tu tens uns Estados Unidos que sempre foi o país comandante da chamada economia de mercado, do livre mercado, e simplesmente hoje tomando medidas protecionistas, indo na contramão de tudo que historicamente defendeu. O próprio Partido Republicano foi um partido que tinha na sua essência do seu programa esta questão da livre concorrência, do livre mercado, do fim do protecionismo, tal. Então, vai na contramão disso. De outro lado, a China, há muito tempo, já é uma economia de mercado, mesmo comandada pelo Partido Comunista, e tendo um governo centralizador, um governo controlador, mas ela se abriu para o capital internacional, e eu não tenho dúvida, essas posições que estão sendo assumidas pelo presidente Trump de bater de frente com aliados históricos, pega o México, pega o Canadá, estou dando o exemplo de dois que estavam ali do lado na ALCA, Associação de Livre Comércio, que reunia Estados Unidos, que reunia Canadá, que reunia México, ele batendo de frente com aliados históricos, ele joga esses aliados, a própria Europa, joga esses aliados numa direção da China, que com certeza vai aproveitar este momento. Então, é um mundo muito instável, muito preocupante o quadro que nós estamos vivendo, e que o Brasil, obrigatoriamente, tem que se preparar para um desaquecimento maior da economia mundial. E há um risco aí em relação ao conflito no leste europeu. Estava acompanhando as manifestações do presidente Trump durante o final de semana, e ele sempre produz notícias, uma em cima da outra, até é difícil de acompanhar. Mas, há a possibilidade de alguns analistas internacionais, porque ele falou sobre o deadline para que a Rússia aceite o cessar-fogo na Ucrânia, o que não aconteceu até agora. Como os Estados Unidos já têm um volume de sanções diretas sobre a Rússia, que seriam difíceis de serem ampliadas, exatamente porque você já chegou a um limite, o que muitos analistas estão preocupados é que os Estados Unidos passem a tarifar países que comercializem com a Rússia. E o Brasil comercializa muito com a Rússia. Portanto, o Brasil poderia ser muito afetado. Na verdade, o Brasil comercializava mais com a Rússia, principalmente a proteína animal. Nós importamos do leste europeu muitos subsídios para a produção insumos, para a produção, insumos para a produção de fertilizantes. Então, a gente está importando esses insumos e a gente exportava muito mais proteína animal, carne bovina e de suínos para a Rússia do que estamos exportando. Hoje se abriram novos mercados, mas concordo, quer dizer, tu pode dentro deste quadro, de uma hora o Trump mostra que é amigo do Putin, que é uma pessoa que está negociando com o Putin, aí ele já parte para ameaça de novas retaliações se a Rússia não efetivamente não ir na direção de um acordo de cessar fogo com a Ucrânia e tal. Então, é muito instável a posição do Trump. Aí, de outro lado, tem uma outra ameaça no horizonte. Quer dizer, já estão falando em bombardear o Irã, por causa da não aceitação de uma limitação e de um controle sobre armamentos nucleares. Então, já existe uma nova ameaça, inclusive envolvendo a possibilidade de bombardear o Irã.
Tá? Quer dizer, então são questões todas que fazem do mundo um mundo muito mais complicado, muito mais perigoso e com muitas ameaças que podem vir aí nesses próximos meses. Qual deveria ser, considerando o histórico do Brasil nas relações internacionais, e aí podemos voltar lá desde a Segunda Guerra para cá, em que o Brasil manteve-se em posições de neutralidade, sempre com muito comedimento, com muita cautela em relação à geopolítica internacional. Qual deveria ser a postura neste momento do governo brasileiro para evitar ainda que se fomente mais o conflito? Tem um sinal positivo aí, que o presidente Lula disse que não vai partir para retaliação e sim para negociação em relação às tarifas, principalmente sobre o aço brasileiro. Esse é o caminho, ou a gente tem como manter uma certa neutralidade para evitar que o país seja ainda mais prejudicado? A neutralidade, nesse momento, é o melhor caminho dentro desse conflito todo. Quer dizer, tu pode até te posicionar, mas não avançar sinal. Eu acho que o presidente Lula, ontem, ele deu uma declaração, inclusive, dizendo que discorda dessa guerra comercial determinada pelo presidente Trump, pelo governo americano, mas que ele elogia a posição do Trump com relação ao conflito Rússia-Ucrânia. Então, sabe, eu acho que o que o governo tem que fazer nesse momento é olhar para o que está acontecendo no mundo, não se omitir, em determinados momentos tem que falar, mas com o cuidado de medir a palavra, com o cuidado de não fechar a porta para uma negociação, com o cuidado de aproveitar esta loucura de uma guerra comercial aberta e com os Estados Unidos, inclusive, como eu disse, atingindo diretamente parceiros históricos dele. Pois bem, isso pode abrir espaço, é ruim, mas se está acontecendo, pode abrir espaço para que o Brasil entre em mercados que não entrava. Quer dizer, possa efetivamente exportar mais, abrir as suas exportações para mercados, não ficar dependente tanto da China ou de outro país. Então, eu vejo que o governo brasileiro, dentro da história de neutralidade que nós tivemos, tem que, mais do que nunca agora, ter todo o cuidado numa declaração, ter todo o cuidado numa negociação para garantir mais espaço que possa evitar que uma recessão mundial atinja mais pesadamente o Brasil. Governador, como é que o senhor avalia o atual momento, voltando para o Brasil, do ministro Fernando Haddad? Você acha que ele está enfraquecido? Na verdade, o ministro Fernando Haddad, ele teve um enfraquecimento dentro daquela discussão que começou mais fortemente no momento que ele anunciou as medidas de corte de gastos e teve resistência dentro do próprio PT a essas medidas de corte de gastos. Aí ele se obrigou a, naquele momento, que foi o erro maior do governo, no momento que ele anuncia corte de gastos, ele anuncia junto uma isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, tudo bem que era promessa do presidente Lula, era promessa do ex-presidente Bolsonaro, é algo justo, mas não era aquele o momento de anunciar. Mas a pressão que ele sofreu internamente fez que ele cedesse para, junto com a diminuição do gasto público, anunciasse aquilo. Podia anunciar num outro momento, mas não naquele momento. Então, enfraqueceu as ações que o governo anunciava de diminuição de gasto, e criou todo um bombardeio com divisões internas dentro do próprio governo. Então, ele vem se enfraquecendo devido ao fogo amigo, aquilo que está acontecendo internamente dentro do governo. É uma pena, porque nesse momento tem que ter, dentro desse quadro todo que a gente estava analisando, um ministro da Fazenda forte, um ministro da Fazenda que tem apoio do presidente para as medidas até duras que ele tem que tomar. Mas aí muita gente olha para a eleição de 2026 e diz, não, o Haddad não pode tá entrando tão pesado na questão do ajuste fiscal, do corte de gastos, na responsabilidade fiscal. Então entra uma divisão interna que enfraquece o ministro, mas eu acho que a pior coisa que poderia acontecer
para o governo era a saída do ministro neste momento. Ex-governador Germano Rigoto, presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários. Obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Uma boa semana e até um próximo contato. Um abraço a vocês, um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes. Boa semana. Forte abraço. 10 horas, 1 minuto. Vamos ao Repórter Bandeirantes.